Olha, hoje a gente vai falar sobre uma fase da vida que, assim, muita gente passa por ela, mas nem sabe que tem nome. Sabe aquele período super único, cheio de experimentação, umas reviravoltas e, claro, muita autodescoberta. E aí, sou familiar? Aquela sensação de estar meio que num limbo, sabe? Você não se sente mais adolescente, mas também não se encaixa totalmente no mundo adulto. Pois é, essa experiência não só tem um nome, como é um fenômeno cada vez mais comum hoje em dia. Bom, vamos entender isso melhor então. O nome técnico para essa fase é adultez emergente. Pode pensar nela como um novo capítulo da vida, sabe? Um capítulo que, sinceramente, não existia desse jeito para as gerações dos nossos pais ou avós. É algo bem mais recente. E a pessoa que nos ajuda a entender tudo isso é um psicólogo chamado Jeffrey Arnett. Foi ele quem basicamente mapeou 5 pilares, 5 características centrais que definem essa experiência. E são justamente esses pilares que vão guiar a nossa conversa de hoje. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, a idade da exploração. Depois, a idade da instabilidade. Aí vem a era do foco em si mesmo, aquele sentimento de estar entre. E para fechar com chave de ouro, a idade das possibilidades. Vamos ver como tudo isso se conecta. Bora lá então. Primeiro pilar, a idade da exploração. A ideia é simples, mas é muito poderosa. Pensa assim, na adolescência, a gente fica se perguntando quem eu sou. Já na adultez emergente, é quando a gente finalmente tem a liberdade de sair por aí e buscar essa resposta na prática, no mundo real. E o ponto-chave aqui é como essa exploração toda acontece. É uma fase com muito mais autonomia, sabe, menos controle dos pais e, o mais importante de tudo, bem menos pressão para ter a vida toda resolvida. Aquela coisa de carreira, casamento, casa própria, tudo isso pode esperar um pouco. Agora é a hora de experimentar. E claro, né, todo esse processo de experimentar um monte de caminhos diferentes, testar várias possibilidades, inevitavelmente isso acaba gerando uma certa turbulência. O que nos leva direto para o segundo pilar, a idade da instabilidade. E olha um ponto super importante aqui. Essa instabilidade não é um problema, tá? Muito pelo contrário. Ela é uma consequência supernatural e até necessária de toda aquela exploração que a gente acabou de falar. E a gente vê essa instabilidade aparecendo de formas bem claras no dia a dia, né? Mudanças frequentes de emprego, troca de curso na faculdade, relacionamentos que começam e terminam, tudo isso faz parte do pacote. Cada passo, mesmo que pareça um desvio no caminho, é na verdade uma pecinha do quebra-cabeça de quem a pessoa está se tornando. Chegamos no terceiro pilar, e esse, à primeira vista, pode até soar um pouco egoísta, a era do foco em si mesmo. Mas calma, o ponto crucial aqui não tem nada a ver com narcisismo, não. Tem a ver com construção. É aquela fase de aprender a se virar sozinho, sabe? De tomar as próprias decisões e, o principal, de descobrir o que se quer da vida, antes de pular de cabeça em compromissos de longo prazo. É literalmente sobre construir os alicerces para o futuro. Agora vamos para o quarto ponto, que olha, talvez seja o que mais gente se identifique. É o sentimento de estar entre. Sabe aquela sensação de não caber direito em nenhuma caixinha? Nem na de adolescente, nem na de adulto? Nas pesquisas do Arnett, quando ele perguntava, você se sente adulto? A resposta mais comum era exatamente essa. Em parte sim, em parte não. Quer dizer, a pessoa já não é mais dependente como um adolescente, mas também ainda não chegou naquela estabilidade que se espera da vida adulta. Exato, a caminho da idade adulta. Essa frase, nossa, ela resume tudo. Não é sobre um destino final, um lugar onde se chega. É sobre a jornada. O processo é o que realmente define essa fase. E finalmente a gente chega no quinto pilar. E esse é o mais otimista de todos, porque apesar de toda a instabilidade, de toda a incerteza, essa fase é também a idade das possibilidades. Mesmo com todos os perrengues, é uma época de um otimismo imenso. A sensação é de que o futuro está ali, totalmente em aberto, cheio de portas para explorar. E mais do que isso, a sensação é de que o futuro tem tudo para ser melhor que o passado. Existe uma confiança genuína de que, no final, as coisas vão dar certo. E olha que legal, isso amarra todas as pontas. A incerteza, claro, pode assustar um pouco, mas é justamente ao navegar por ela, ao ter que fazer escolhas, que a identidade vai se fortalecendo. Toda aquela exploração do começo, no fim, ela culmina em um autoconhecimento muito, mas muito mais sólido. Então, só para a gente recapitular rapidinho os 5 pilares. Começa com a exploração, que por sua vez gera instabilidade. Daí vem o foco em si mesmo para construir uma base sólida.
No meio disso tudo, o sentimento de estar entre. E, para fechar, a era das possibilidades, cheia de otimismo. Mas talvez o ponto mais importante de tudo isso que a gente conversou seja o seguinte: a adultez emergente não é uma falha. Não é imaturidade, não é gente que se recusa a crescer. Não, nada disso. É uma nova etapa do desenvolvimento humano, uma etapa totalmente normal e que foi moldada pelo mundo em que a gente vive hoje. E aí fica a reflexão, né? O que acontece quando uma geração inteira passa por essa jornada mais longa, mais estendida de autodescoberta antes de, digamos, se firmar na vida? Como é que isso vai moldar o futuro do trabalho, dos relacionamentos e da sociedade como um todo? É algo para se pensar.